Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Hoje eu vou trabalhar dois temas que estão dentro ainda dos direitos fundamentais. Eu vou trabalhar nacionalidade, artigo 12 e 13, o 13 é bobagem, mas já falo, e os artigos 14, 15 e 16 que falam do tema de direitos políticos. Então serão aí esses dois espaços que nós vamos conversar hoje. Tela vazia, peço para que você baixe o material. Eu vou todas as nossas conversas vão ser com slide, hoje só slide em branco. Então aqui é aquela ideia da folha em branco, e a partir dessa folha em branco nós vamos construir o nosso diálogo, vamos construir a nossa estrutura. E por quê? Vamos por parte. Os temas são bem importantes. Vou pegar aqui minha canetinha. Mas nós vamos seguir hoje no grande tema que são os direitos fundamentais. Esse é o nosso grande tema. Direitos fundamentais. Na aula passada eu fiquei basicamente no artigo 5º. Hoje nós vamos falar de dois outros direitos fundamentais. É importante você perceber que eles têm a mesma natureza jurídica de todos os direitos fundamentais. A ideia de o que ele é para o direito é igual ao artigo 5º na essência, são direitos fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. São dois que nós vamos trabalhar hoje. Um é pressuposto do outro. Um não existe sem o outro. Então, a própria Constituição já deixa claro isso na ordem que ela impõe, né? O primeiro tema é a nacionalidade. E o segundo tema são... eu vou colocar aqui no... Calma. Eu vou colocar aqui da maneira mais... definindo uma palavra só. Ô, André, borracha, amigo. Boa noite, Robson. Vamos lá, borracha. Vamos lá. Aí sim, cidadania. Então, veja. A nacionalidade, ela está contida entre os artigos 12 e 13 da Constituição, só, basicamente. Já a cidadania vem nos 3 artigos seguintes, 14, 15 e 16, sendo que o 16 ele é bem menos importante para título de concurso. Ele é bem simples, na verdade. Então veja, o que é a nacionalidade? Está no seu material, mas vem aqui comigo. Qual que é a ideia de nacionalidade? O que a gente precisa entender quando eu falo com você de nacionalidade? É aquela condição que você tem de pertencimento. Às vezes parece que pelo menos acredito que vocês também, mas aqui a questão não é de preconceito nem nada, mas pressuponho que sejam brasileiros. Nós brasileiros temos, para o bem e para o mal, uma relação de pertencimento com o Brasil. Então, o Brasil ele é parte da nossa identidade. Nós somos brasileiros, aquela coisa. E o brasileiro tem algumas características muito curiosas, né? Então, a nacionalidade, eu vou trocar de cor aqui, eu posso colocar como o vínculo jurídico, isso é importante, vínculo jurídico da pessoa natural, você, eu, vínculo jurídico da pessoa natural com o Estado soberano.
Então, uma definição bem simples para localizar a nossa conversa. Vou botar em tela cheia para ficar mais fácil de ler. Então, o que, que é a nacionalidade? Não precisa decorar, é para você entender. É o vínculo, e jurídico, porque isso daqui é importante, que vai levar, ou vai dizer respeito às regras do direito, da pessoa natural ou pessoa física com o Estado soberano. Então, é a nossa ligação com o Brasil. Então, a nacionalidade, sob o ponto de vista constitucional, vai nos definir em brasileiros e estrangeiros. Com um asterisco aqui, essa diferenciação, que é a diferenciação que você encontra na própria Constituição, é uma diferenciação que cada vez menos é utilizada pela doutrina e mesmo pela lei. Se você for ver hoje a lei que regula a situação do estrangeiro no Brasil, ela nem chama mais ele de estrangeiro. E aí você percebe um nível de evolução que eu acho bastante interessante. Por que que não chama mais o estrangeiro de estrangeiro? Porque o termo ele acaba se percebendo não melhor definidor da situação daquela pessoa. O estrangeiro vem do radical estranho, né? Aquele que é estranho. Não, classicamente, o estrangeiro é o que tem aqueles costumes, aquele modo de vida estranho para a gente. Agora, dá para falar isso do estrangeiro hoje na sociedade globalizada que vivemos? Basicamente somos todos cidadãos do mundo, né? Lógico, tem as suas diferenças culturais, locais, mas isso você pode ter com seu vizinho. Mas todos somos pessoas. Então, o termo estrangeiro ele vem caindo em desuso. Mas na Constituição Federal ele continua sendo relevante. E é um tema relevante porque cai em concurso, obviamente, e ele chama atenção, caiu até no INSS, é um tema que cai muito concurso, é um tema que chama atenção não só porque ele cai, mas porque vez ou outra nós temos algumas atualidades que acabam chamando a atenção do seu examinador. O exemplo mais recente é o caso daquele jogador de futebol que foi condenado na Itália por estupro. Você sabe quem é, desnecessário falar, mas se não souber, o Google te entrega. Mas há uma discussão, vez ou outra aparece, sempre que essa notícia aparece na mídia, que fica, e aí, ele vai ser extraditado, não vai? E tudo isso tem a ver com essa situação aí, essa diferença que se faz entre brasileiros e estrangeiros. E, obviamente, não poderia ser diferente. O que, que a nossa lei faz? O que, que a nossa Constituição estabelece? Ela vai trazer favorecimentos, vantagens para a gente. Lógico. Lógico, cada país que cuide dos seus. Não quer dizer que ela vai bater no estrangeiro, no estranho, no outro. Mas ela vai trazer algum tipo de, não vou dizer vantagem, mas algo a favor da gente. Muito bem, um dos elementos que só os brasileiros possuem, que só nós brasileiros temos, no Brasil, obviamente, é a cidadania. A cidadania diz respeito a possibilidade da chamada participação política. A participação política, ou, resumindo aqui, cidadão é aquele que detém os direitos políticos. E não vamos confundir, tá? Não vamos causar aquela situação de confusão entre política e partido político. Não adiante. O partido político ele é importante, ele está vinculado, ele está regulado lá no artigo 17 da Constituição Federal, ele é relevante. Mas não para a nossa conversa de agora. Por que não? Porque a política é muito mais do que a política partidária. A política partidária é uma parte relevante, sim, mas uma parte da nossa política, é a forma que nós adotamos. Então, não confundir direito político, participação política com partido político.
Você estaria confundindo aí o gênero com a espécie. O gênero é a participação política, e aqui se quiser dar o primeiro print do dia, a participação política diz respeito ao gênero. O partido político é só a espécie desse gênero, como nós fazemos na prática. Tranquilo? Beleza? Agora, se eu preciso ser nacional para ser cidadão, eu primeiro preciso entender quem é nacional. Quem é o tal do brasileiro, ok? Vamos lá. Então, a nacionalidade, ela estabelece esse vínculo. E, pelo conceito de nacionalidade, a lei define, ou a Constituição define, quem são os brasileiros. Sempre que eu falo disso, eu lembro do Sarnica, José Sarney, nosso ex-presidente, brasileiro, eu não sei imitar, mas na minha cabeça faz sentido, brasileiros e brasileiras. Quem são os brasileiros e as brasileiras? Quem são essas pessoas? Justamente são aquelas que têm esse vínculo de nacionalidade, esse vínculo jurídico com o Brasil. E quem são? Quem são essas pessoas? Tranquilo. São dois tipos, nós temos dois tipos de vínculos com o Estado que nos permitem ser chamados de brasileiros. O primeiro é o chamado de brasileiro nato. Esse sujeito, ele é originariamente brasileiro, é chamada de nacionalidade ou naturalidade originária. Por quê originária? Porque decorre do nascimento. Então essa pessoa já nasce brasileira. Ela nasce brasileira, com essa vantagem ou desvantagem, depende do ponto de vista, né? Como quase tudo na vida. Então essa pessoa já nasce brasileira. Ela já nasce brasileira. E aqui é importante. O nascer brasileira quer dizer o quê? Que ela já é um estado do ser. Então, eu nasci brasileiro. Eu, André, por exemplo, tô até curiosamente aqui, olha só, eu nasci aqui, melhor aqui. Opa, aí sim, aqui, ó, Joe, República Federativa do Brasil, aqui o Cruzeiro do Sul, aqui ó, passaporte Mercosul, já com a identificação e tudo. Esse daqui é legal, tudo que você tirar, não tem nenhuma vantagem nesse daqui, no meu, ele já serve, por exemplo, para você fazer no aeroporto aquela passagem automatizada, que já tem o chip inserido. Ah, beleza. E o passaporte brasileiro, ele tem muito valor internacional por dois motivos. Primeiro, que brasileiro não tem cara, isso é ótimo. Nós não temos traços característicos que permitam em qualquer lugar do mapa, esse é brasileiro. Ok, se pegar no jeitinho, é brasileiro, mas só olhando não dá para saber. Nós somos de todas as espécie é uma só, mas nós temos todas as cores, todos os trejeitos, então, nós somos espetaculares nisso. Eu acho fenomenal essa diversidade que nós temos. Eu acho muito legal. E isso é uma desvantagem, sob o ponto de vista do passaporte, que é mais fácil para tentar enganar, né? Porque como não tem o brasileiro não tem cara, qualquer um pode fazer um passaporte brasileiro em seu nome. Teve até uma questão há pouco tempo, né, de espiões russos que descobriram lá com passaporte brasileiro, etc. Porque qualquer um pode ser brasileiro, a gente não tem um traço específico. De outro lado, nós somos uma nação, pelo menos éramos até pouco tempo, que não tem problemas com nenhum outro país do mundo. Você já percebeu isso? Nós não temos rixa com outros países. Não tem um país que você entra que a pessoa vai, pô, brasileiro. Ah, não, André, na Argentina nada, eles adoram a gente. Você vai lá, você dá R$1, você compra um carro lá. 10 reais você compra um carro usado, mas você compra. Então mesmo aqui a Argentina, a nossa rixa com a Argentina é mais uma questão cultural e futebolística do que algo real, algo visceral. Tem uma ou outra, nada aí. Veja, é o que? A maior rixa que nós temos. Então, é algo interessante. Mas ok, essa condição de nato
decorre do nascimento. E aqui é importante para matar um monte de questão. Então, se eu nasço com essa condição de brasileiro, quer dizer que quando eu sou reconhecido, eu tenho uma mera declaração. Então, para demonstrar que eu nasci brasileiro, há uma declaração de nacionalidade. A ideia não o termo, que é certidão de nascimento, ok? Mas perceba, eu não preciso de um documento formal, um procedimento, não. Nasceu brasileiro, ok. Isso quer dizer que desde que ele nasceu ele é brasileiro, independente do tipo, tá? Não importa o tipo, não importa a espécie que nós veremos aqui na sequência, em todos os casos eu terei nascido brasileiro. Eu terei nascido brasileiro. São duas grandes situações. A primeira é a mais fácil. Eu não vou colocar o latinório, mas diz respeito ao local de nascimento. Ao local de nascimento. Ius deixa quieto os ius. Ius sangue, deixa quieto. Olha só, esse local de nascimento, ele é o mais fácil. Por quê? Regra, se tem regra é porque tem exceção. Você já sabe, regra. Nascido no Brasil, brasileiro é. Vejam, estado do ser. Nascido no Brasil, brasileiro é. Essa regra comporta uma única exceção. E não é, exceção única. Exceção única. Opa, atenção aí. Exceção única. Só tem uma exceção. Só tem uma exceção. Qual é essa exceção? Pais estrangeiros a serviço de seu país. Pais estrangeiros a serviço de seu país. Como assim, André? Veja. Território brasileiro. O real, o ficto, o acordado, é Brasil? Nasceu? É brasileiro. Mas os pais estavam ilegais. Indiferente. Mas os pais são estrangeiros. Indiferente. Mas o pai é bandido. A mãe também. Indiferente. A única exceção que a Constituição prevê é se, e somente se, os dois pais, ambos os dois, como diria o poeta, os dois pais forem estrangeiros e pelo menos um deles estiver a serviço do seu país. Exemplo, 2 colombianos que estão no Brasil trabalhando na Embaixada da Colômbia. Tem um filho, esse filho será colombiano, não será brasileiro, provavelmente será colombiano. Então, essa é a única exceção. Tirando essa exceção, não importa o motivo que os pais estejam aqui, nem de onde eles são. Pode ser um pai de Marte e a mãe de Vênus. Tantofas, ok? Agora, e se não nasceu no Brasil? E se não nasceu no Brasil? Aí eu tenho que ver a questão do sangue. Então eu tenho que ver a descendência. Se não houve o nascimento no Brasil, aí necessariamente eu preciso verificar a descendência. Como assim? Os pais, o sangue, né? A ideia aqui é de qual é o sangue dessa pessoa, de onde ela vem, qual a origem dela. Então aqui, faltou um acento, né? Então aqui, basicamente, eu vou verificar o critério, vou botar até em vermelho,
É o critério do sangue que ela possui. Tem sangue brasileiro nestas veias? Então, a descendência. Aqui, no critério da descendência, o pressuposto é fácil, né? O nascimento foi no estrangeiro, foi fora do país. O nascimento foi fora do país. Não nasceu aqui. Se nasceu aqui, é brasileiro. Então, não nasceu. Não nasceu. Mas, porém, contudo, entretanto, embora não tenha nascido, tem sangue brasileiro. Já guarda aí. Se tem sangue brasileiro, regra. Se tem sangue brasileiro, será brasileiro. Tem sangue brasileiro, será brasileiro. Ok? Ainda tem umas regrinhas aqui dentro. Mas nasceu no Brasil, é brasileiro. Não nasceu, mas tem sangue brasileiro, tem descendência, ou tem ascendência brasileira, será brasileiro também. Se quiser dar o print, agora é a hora. 1, 2, 3, print. Ok? Então, nasceu aqui é brasileiro. Uma exceção. Não nasceu aqui, mas tem sangue brasileiro. Como assim, André, tem sangue brasileiro? Vem comigo. Vem comigo. Veja, o chamado ius sanguinis, ou critério da descendência, é o seguinte: pai ou mãe brasileiro. Veja, basta um deles. Se o pai ou mãe é brasileiro, significa que o nascido no estrangeiro tem sangue brasileiro. Só que, como a situação pode variar, eu tenho critérios diferentes. Vem comigo. Veja, se o pai ou mãe, primeiro, está a serviço do Brasil. Está a serviço do Brasil. Segundo, se o pai ou mãe registra o nascimento em local competente. Vamos por parte. Tem uma terceira, mas eu já chego lá. Veja só. Então, ou o pai ou a mãe é brasileiro. Pode ser os dois também, lógico, é diferente. Mas o que acontece? Se o pai está trabalhando, por exemplo, o pai está trabalhando na Embaixada Brasileira em Washington, nasce o filho dele. O que acontece com esse filho? Ele será automaticamente brasileiro. Automaticamente brasileiro. Ah, por que isso é diferente da segunda hipótese? A diferença é bem tênue. Na segunda hipótese, veja, é necessário o registro. O registro. Por que eu preciso registrar? Porque como que o Brasil vai adivinhar que a criança nasceu lá? E aqui eu vou dar um exemplo simples. Imagine o seguinte. O pai e a mãe viajam, são dois brasileiros que vão viajar para os Estados Unidos. E você viu, os Estados Unidos teve um problema com malha aérea, tá? Imagine que está lá, foi planejadinho, eles foram, chega lá, não consegue voltar, o avião não pode, não sei o quê, a mulher começa a passar mal, ela não estava ainda no período do nascimento, mas devido aos atrasos ela começa a passar mal, interna, gravidez de risco, ela está, sei lá, 6º, 7º mês, gravidez de risco, mas internou ela lá nos Estados Unidos. E aí ela não pode viajar, consequentemente o nascimento ocorre lá. Aquela criança lá nascida será brasileira quando, ou a depender da mãe ou do pai, irem até um escritório competente, um local competente, e dizer, olha, eu sou brasileiro, a mãe é brasileiro, e tive um filho aqui. Quero registrar ele como brasileiro.
ok? Então está a serviço, o Brasil sabe que a pessoa está lá. Agora, se o Brasil não sabe que a pessoa está lá, tem que registrar, tem que registrar. O Brasil não é adivinho, eu preciso registrar. Agora, tem uma terceira hipótese. Tem uma terceira hipótese que essa daqui derruba o povo. Derruba o povo. Por que derruba o povo? Porque ela é a mais fácil de confundir com a próxima estrutura. Por quê? Veja, e se... E aqui eu tenho uma sequência, né? Primeiro, está a serviço? Automático. Não está, mas foi registrado? Ok. Já registrou, beleza, o Brasil está sabendo. E se não deu tempo de registrar, por exemplo? Não deu tempo de registrar. Por quê? Aconteceu o nascimento e aí já saiu, pegou o primeiro avião, já voltou para o Brasil. Ou tá, Estados Unidos é longe, mas tá aqui na Argentina de carro. Foi passear de carro lá, nasceu e já quis voltar. Não tinha hotel, sei lá, não quis ficar. Já voltou, não deu tempo de fazer. Ou nasceu no final de semana, estava fechado. Já voltou para o país. E aí? O que acontece? Porque o nascimento não foi no Brasil e não registrou lá no país. Então eu tenho que ter uma terceira opção. Qual é a terceira opção? Qual é a terceira opção? A própria Constituição a prevê. A terceira opção, ela depende de uma opção após a maioridade, desde que venha a residir no país. E aqui todo cuidado é pouco. Então, essa pessoa, ela nasceu lá fora, o pai ou mãe não estava a serviço, não foi registrado, mas veio morar no Brasil. E aí o que acontece? Tá morando no Brasil e fez a opção depois da maioridade, é brasileiro. E essa condição de brasileiro é exatamente igual a qualquer outro. É tão nato quanto aquele que nasceu no país. Eu, por exemplo, eu sou nato por todos os caminhos. Eu nasci no Brasil, nasci aqui em São Paulo, maternidade de Santa Joana. Minha mãe é brasileira e meu pai é brasileiro. Então eu tenho sangue duplamente brasileiro, inclusive de 2 estados diferentes. Minha mãe é paulista, meu pai era mineiro e eu nasci aqui em São Paulo. Eu sou um mix que eu tenho, nasci em São Paulo, mãe paulista, pai mineiro. Avô paterno maranhense, avó paterna alagoana, avó materna goiana e avô materno português. Não tem carta repetida nesse baralho. Impressionante. Quando eu olho, eu falo, nossa, eu tenho 4... Os meus 4 avós são de locais diferentes. Um nem brasileiro é. Meu pai de um estado, minha mãe de outro. É uma variedade. Então, é a ordem, eu começo aqui. Nasceu no Brasil, beleza. Não nasceu no Brasil, mas tem sangue, ou pai ou mãe são brasileiros, aí eu vou ver, está a serviço? Automaticamente, porque o Brasil sabe que você está trabalhando para o Brasil. Segundo, minha avó materna é alagoana, era, já falecida. Depois, não está a serviço, tem que avisar. Terceiro, não, se nada anterior for positivo, aí vai fazer a opção. E aí você até se pergunta, mas André, imagina a situação, o exemplo que você deu. A criança nasceu no estrangeiro, com 2 dias já está no Brasil. Mas ela não pode fazer a opção, porque ela não nasceu aqui. E não é maior. O que acontece nesse espaço de tempo? Ela vai ser tratada 100% como brasileira. Só que quando ela tirar o documento dela, consta no registro que está lá, aguarda opção. Havia uma aluna aqui do Alfa, do nosso curso presencial, havia uma aluna do presencial, ela queria carreiras policiais,
e ela tinha ocorrido, mas não lembro, não lembro, não sei os detalhes, mas ela havia nascido na Argentina e não havia sido lá registrada. Então ela tinha a documentação brasileira, só que estava constando lá, aguarda a opção. Mesmo ela já era maior, mas ela não tinha feito a opção. Mas até que o faça, é tratado como se brasileiro fosse, ok? Então, aqui, por incrível que pareça, esse é o tema que mais derruba a inacionalidade. Esse é o tema que mais derruba. Por quê? Repito, todos que eu falei até agora são, quiser dar o print, 1, 2, 3, print, todos que eu falei até agora são natos. Mas e um estrangeiro? E um estrangeiro que não passa por nenhum daqueles critérios, estrangeiro que quer ser brasileiro. E um estrangeiro que quer ser brasileiro, como faz? Ele quer ser brasileiro, como que ele faz? Ele vai fazer o pedido de naturalização. Ele quer ser brasileiro. Por quê? Vários motivos. Nós somos legais, apesar de tudo. Apesar do jeitinho, apesar de várias coisas, nós ainda assim somos legais, né? Eu acho. Alguns. Poucos. Uns 3. Bom, se o estrangeiro, por algum motivo, indiferente o motivo dele, quiser ser brasileiro, basta que ele peça. Fácil assim? Sim, relativamente fácil. Só que, eis a questão. Quais são os requisitos? E aqui nós vamos só com base na Constituição. A lei da migração traz outros, mas não vou entrar nisso porque não tenho nem tempo nem objetivo da aula. Pois bem, quais são os requisitos? Depende. Depende do quê? A diferença dos requisitos é do país de origem. Foco nisso. Então, o país de origem desse estrangeiro vai determinar quais são os requisitos que ele deve atender. E qual a diferença? Se o país de origem dele tiver o idioma português como oficial ou um dos oficiais, ou outros países de origem. Um exemplo aqui que eu gosto demais, 2 exemplos, Moçambique e Angola. 2 exemplos que eu gosto, não conheço nenhum dos dois presencialmente. Por que Moçambique e Angola são tão especiais para mim? Porque desses 2 países vêm alguns dos meus escritores favoritos. Meu escritor favorito é moçambicano, Mia Couto. Se você nunca leu nada, procure. Se o seu concurso tem redação, leia Mia Couto, vai te melhorar a redação. Leia Mia Couto. Mia Couto é gosto. Para mim, o melhor escritor do planeta Terra que eu conheço. Bom, e Angola tem o Walter Guimarães, tem o Água Luz, e tem o Gonçalo Tavares, também é brilhante. Mas Mia Couto é Mia Couto. Muito bem. Se o sujeito é de um país que fala português, que é de língua portuguesa, são 2 os requisitos. Nos 2 casos são 2 requisitos. Mas aqui costuma se chamar de naturalização discricionária, porque você vai ver que os requisitos são meio abertos. Veja, eu preciso do quê? Eu preciso de 1 ano de residência, 1 ano de residência, 1 ano de residência ininterrupta. 1 ano de residência ininterrupta. Além desse 1 ano de residência ininterrupta, eu preciso de idoneidade moral. Por isso que ela é chamada de discricionária. Por que é idoneidade moral? Basicamente o que eu quiser. O que o governo quiser, né? Mas então, morar aqui por 1 ano e ter idoneidade moral. Lembrando, esses são os requisitos mínimos constitucionais. A lei traz outros requisitos, mas eu não vou entrar na lei, porque nem dá tempo. Muito bem. Então, 1 ano de residência e idoneidade moral. Agora, e se for proveniente de qualquer outro país? Aí, aqui a naturalização ela é vinculada. Por quê? Eu preciso de
15 anos, né? Mais de 15 anos, mais de 15 anos de residência ininterrupta e olha a diferença, aqui é 1 ano só, aqui mais de 15 anos de residência ininterrupta somada à ausência de condenação criminal. A ausência de condenação criminal. Não pode ter condenação criminal. Então aqui, perceba, às vezes pode aparecer essa expressão, deixa eu mudar a cor aqui, pegar um verde. Ela costuma ser chamada por esse requisito de discricionária, porque esse requisito é bem aberto. Já aqui, a ausência de condenação, ela é vinculada, né? É um ato vinculado. Tem 15 anos e não tem condenação, vai requerer a nacionalidade, vai ser concedida. Está meio enrolado. Desde a lei da migração, que é de 2017, é uma lei que foi feita com os melhores anseios de facilitar a migração, ela dificultou bastante. Criou uma burocracia extra, dificultou um pouquinho, está mais vagaroso. Fora que a Polícia Federal está tendo problema nos últimos anos de caixa. Veja, até pouco tempo, semanas, tinha parado de emitir passaporte porque não tinha dinheiro. E aquela coisa que fala, mas André, o passaporte é caro, quase R$300. Como não tem dinheiro, aquele pedaço de papel não custa R$300. Primeiro, que você tem que levar em consideração toda a estrutura para fazer aquele pedaço de papel. E segundo, quando você paga o passaporte, não vai para a Polícia Federal, vai para o Tesouro Nacional, e ele que remete. E aí o Tesouro estava precisadinho, o que ele fez? Falou, opa, deixa eu ficar com essa grana aqui que não dá para mandar para a PF agora que eu preciso pagar uns boletos. Basicamente ele fez isso. Mas agora regularizou. Mas veja, então, aqui, se o sujeito é estrangeiro, mas ele quer ser brasileiro, basta ele cumprir os requisitos. Quais? Depende. O país de origem dele tem o idioma português como língua oficial? Se sim, é mais fácil. Se não, eu preciso de mais tempo. Mas, em compensação, o requisito subjetivo é muito mais simples. E além do brasileiro nato e do brasileiro naturalizado, eu tenho o último brasileiro, que é o chamado, essa expressão já caiu em concurso, é o chamado de quase nacional. Quase nacional. Quem é o quase nacional? O quase nacional é o português. É o português, era o meu avô. Português. O português, ele é quase nacional. Por quê? O português, de acordo com a Constituição, basta 2 requisitos. Se houver reciprocidade mais residência permanente, ou seja, se em Portugal o brasileiro tiver o mesmo direito e o português decidir morar no Brasil, ele vai ser tratado como se fosse brasileiro. Ou seja, ele vai ser tratado de maneira semelhante ao naturalizado. Ele vai ter os mesmos direitos, quase todos os direitos do naturalizado. Sério? Sério. 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 Uai, mas por que ele não se naturaliza? Porque, veja, não precisa morar 1 ano. Basta que ele decida aqui residir, ele já vai ter os direitos do Brasil de brasileiro. É mais fácil e sem burocracia. A burocracia é mais simples. O processo de naturalização é um processo administrativo, não é judicial. Mas ainda assim, ele é feito perante a Polícia Federal, Ministério da Justiça. Então, português, basta ele morar aqui, ele já é brasileiro. Para que ele vai fazer todo o processo? Não, já mora aqui. Ok? Mais fácil. E duas últimas coisas e mudamos de tema. Primeiro, aqui note, residência permanente, quer morar aqui. No slide anterior, estava lá, residência ininterrupta. Residência ininterrupta não significa que a pessoa não pode viajar, não pode sair do país. Pode. A questão é,
que ela deve manter como residência o Brasil. Só isso, nada de fabuloso. E aqui, importantíssimo, porque isso não cai, isso despenca em concurso, direto ou indiretamente. Atenção, aqui uma exclamação importante. Somente a Constituição Federal pode estabelecer diferenças entre natos e naturalizados. Muita atenção com isso, se quiser dar o print agora é a hora. Muita atenção com isso, por dois motivos diferentes. Primeiro, isso é texto da Constituição. Só a Constituição pode diferenciar os brasileiros pelo tipo de nacionalidade que eles têm, se são natos ou são naturalizados. Só a Constituição. Gravou isso? Agora um segundo cuidado que você precisa ter, vem aqui comigo. Um segundo cuidado necessário. Só a Constituição pode diferenciar, certo? Certo. E se uma lei diferenciar e cair essa lei no meu concurso? O que eu faço? É simples. Responda o que lhe é perguntado. Concurso público, sobretudo, é saber fazê-lo. Não entendi, André. Uma coisa é você perguntar o certo, responder o certo para a vida. Outra coisa é você responder o que te foi perguntado. Não entendi. Vou te dar um exemplo simples, não sei se ainda está. Em 2017, se não me falha a memória, ou 2018, na polícia, no concurso da Polícia Militar do Maranhão, eu não vou esquecer, o ano eu não lembro, mas a situação eu não vou esquecer. Na Polícia Militar do Maranhão, eu lecionei para esse concurso a disciplina Legislação Específica. Ou seja, eu lecionei para os alunos o Estatuto da Polícia Militar do Maranhão. Então aí, beleza. Eu lecionei lei constitucional e direito penal, são minhas matérias raiz, o processo penal vem na sequência. Eu leciono muitas leis específicas. Porque fui servidor, então é a mesma estrutura. Beleza. Tive que utilizar muito na prática. E elas são, o Estatuto das PMs, das 27 PMs é muito parecido, das polícias civis é tudo muito próximo. Então, trocar de um estado para o outro, o estudo que eu faço para lecionar é muito mais simplificado. Mas de todo modo, no Estatuto da PM, eu não sei hoje, mas na época que eu lecionei, ele previa o seguinte: oficial da Polícia Militar tem que ser brasileiro nato. E essa expressão caiu no concurso da PM do Maranhão. A pergunta era o seguinte: de acordo com o Estatuto da Polícia Militar do Maranhão, somente pode ser oficial o brasileiro nato. Era CESP e UNB e a resposta era certa. Eu lembro como se fosse hoje, estava o Lustosa, meu querido amigo Daniel Lustosa, e eu, sozinhos, e dois funcionários, na sede do Alfa, domingo à noite, para fazer o gabarito extraoficial. A gente queria fazer antes que todo mundo, e ao vivo, no presencial, então não tinha, era época que ninguém tinha home office, isso veio com a pandemia, então estava Lustosa, eu, dois funcionários, um para abrir o prédio e o pessoal, o funcionário da técnica, e o pessoal de Cascavel, o resto do time de Cascavel. A gente fazendo lá, pá, aí eu dou esse gabarito, certo. O chat veio errado, sua besta, sua anta, gordo burro, por quê? André, Constituição diz que não pode. É o que está escrito na sua tela, olha só. Tá lá, somente a Constituição pode estabelecer. Mas, note, não foi isso que a questão perguntou. A questão não perguntou o certo no mundo. O certo não era direito constitucional aquela questão. A questão perguntava, de acordo com o estatuto. Ah, mas é inconstitucional.
Foi isso que te perguntou? Não deixe isso te atrapalhar. Responda o que lhe... Parece bobagem, mas não é. No concurso, responda o que lhe é perguntado. Então, atenção. Por isso aí esse foco. Somente a Constituição pode estabelecer diferenças. Mas tem leis que o fazem. Se perguntar o que diz a lei, não está te perguntando o que é certo, se é constitucional ou se não é. Está te perguntando o que diz a lei. Então, cuidado. Para fechar a nacionalidade e aí correr para a cidadania. Olha só. Beleza, mas por que tudo isso? Porque existem 3, e agora eu vou responder o Caio, 3 diferenças. Existem 3 diferenças entre natos e naturalizados. Só 3? Só 3. Existem apenas 3 diferenças, e como eu já disse, todas estão na Constituição de 88. São só essas 3. Só essas 3. Primeira diferença. Eu vou começar na mais fácil. Primeira diferença. Primeira diferença. Extradição. Extradição. É a primeira diferença. O que é extradição? Bem breve. Extradição é uma forma de cooperação entre 2 países, em que um país, que é aquele que faz o pedido, ele vai pedir para outro país que entregue uma pessoa que foi condenada criminalmente ou está sendo processada. Então, esse é o tradicional extradição. Exemplo que está na mídia agora é que o nosso ministro da Justiça disse, olha, tem uma ordem de prisão contra o ex-ministro, se ele não chegar no Brasil até segunda-feira, eu vou ter que pedir para os Estados Unidos a extradição. É isso. Acontece tanto do Brasil pedir para outros países, como outros países pedirem para o Brasil. Ok? Então, a primeira é a extradição. E aqui, relativamente fácil. Daqui 1.1. O brasileiro nato é diferente do brasileiro naturalizado. Óbvio, né, André? Uma das diferenças. Ok. Mas o nato, enquanto nato, não pode ser extraditado. Perceba, enquanto ele for nato. Porque você pode perder a condição de nato. É possível você deixar de ser nato. É a terceira diferença. Então, enquanto a pessoa for nata, ela não pode ser extraditada. Não pode. Não pode. Ok? É o caso do jogador de futebol. Ele pode ser extraditado? Não. E perceba, eu não estou falando em regra, não, não pode. Enquanto a pessoa for nata, não poderá ser extraditado. Manteve a situação de nata, extraditado não será. Ok? Enquanto nato for, protegido estará. Ou seja, é um enquanto. Aí você lembra daquele caso da brasileira que foi condenada por matar o marido nos Estados Unidos. Ela foi extraditada. Sim. Por que ela foi extraditada? Porque ela deixou de ser brasileira, ela perdeu a nacionalidade brasileira. Por isso que ela foi extraditada. Só por isso? Não é pouco, né? Mas ela foi extraditada exatamente por isso. Enquanto ela for, se perder, aí pode ser. Aí pode ser, aí não há problema. Agora, o naturalizado, olha a diferença, regra, não será extraditado. Regra, não será extraditado. Que é regra porque há exceções. Exceções. São duas exceções. Crime comum anterior à naturalização ou envolvimento com o tráfico de drogas. Envolvimento com o tráfico de
drogas, envolvimento com o tráfico de drogas. Nesses dois casos, a pessoa que se naturalizou poderá ser extraditada. E perceba, o tráfico de drogas é a qualquer tempo, ele não tem o elemento tempo. Já o crime comum, ele tem que ser anterior à naturalização. Tem que ser anterior. E aqui, cuidado, o que é crime comum? Crime comum é aquele que não for político e não for de opinião. Crime político não, ou de opinião não admite extradição, ok? Agora, só uma diferença rápida. Deportação, expulsão, extradição. Deportação, você manda o estrangeiro de volta ao país dele por questões burocráticas e administrativas. Venceu o visto. Expulsão, praticou crime, cumpriu a pena, a gente expulsa, devolve para de onde ele veio. Extradição, alguém pediu para o entregar. Ok? Então, o nato jamais. O naturalizado, só se antes de se naturalizar tiver praticado um crime, ou se a qualquer momento se envolver com o tráfico de drogas. Aqui uma observação rápida, o estrangeiro inverte-se a lógica. O estrangeiro, como regra, é extraditado. Qualquer país pediu, a gente entrega. Se é regra, porque tem exceção, prática de crime político ou de opinião. E veja, aqui nem o estrangeiro pode ser extraditado, quanto mais o naturalizado. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença no pique, como diria Vallone. Segunda diferença. Nós temos os cargos privativos. O ideal seria falar exclusivos, mas beleza. Cargos privativos de brasileiros, natos. Somente brasileiros natos podem obter certos cargos. Tem a mnemônica mp3.com, guarda ela, mas vem aqui comigo. Pensa mais no motivo. Por que esses cargos são privativos? Quais são os motivos? Motivo número 1. Relações internacionais. Motivo número 2, defesa nacional. São esses dois motivos que levam alguns cargos a serem privativos de brasileiros natos. Como assim relações internacionais, André? Todos os cargos de carreira diplomática são aqueles cargos das pessoas que vão representar o Brasil no estrangeiro. Então, cargo de carreira diplomática será necessariamente brasileiro nato, é o C do mp3.com. Agora, defesa nacional. Quem faz defesa nacional? Quem cuida da defesa nacional? Quem cuida dela são as Forças Armadas. É o alfa e ômega da existência das Forças Armadas é a defesa nacional. Muito bem. E quem manda nas Forças Armadas pela ordem? Quem não manda nada? O conscrito. Quem manda alguma coisa? A praça. Mas quem manda lá dentro? Os oficiais das Forças Armadas. A carreira de oficial, o oficialato das Forças Armadas, é composta de brasileiros natos. Ok. Os oficiais, eles estão submetidos no campo estrutural da nossa administração ao ministro de Estado
da Defesa, que também tem que ser brasileiro nato. E o ministro de Estado da Defesa é escolhido por quem? Pelo presidente da República. Presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas. Então, logicamente, essa estrutura é de brasileiros natos, porque eles que cuidam, ao fim e ao cabo, da defesa nacional. Ah, André, mas tem mais gente, né? Porque, veja, aqui eu tenho o M e aqui eu tenho o O. Mas tem mais gente. Mas tem mais gente. Quem? Quem? Você pergunta. São 3 P's, né? Mas olha só. Além do presidente, eu tenho toda a sua linha de substituição. Ele é substituído primeiro pelo vice, depois do vice pelo presidente da Câmara dos Deputados, presidente da Câmara dos Deputados, depois pelo presidente do Senado, depois pelo presidente do Supremo. Mas, em relação ao Supremo, não é só o presidente que tem que ser nato, mas os 11 ministros do Supremo. E por que essa diferença? Porque, veja, Câmara dos Deputados são 83. Eu posso ter naturalizados. Só o presidente não pode ser. O Senado Federal tem 81. Eu posso ter naturalizados. Só o presidente que tem que ser nato. Agora, o Supremo, eu tenho apenas 11. E mais, não é só por serem apenas 11, mas também pelo fato de que eles são vitalícios, então eles ficam mais. Os deputados eu mudo a 4 anos e os senadores a cada 8. Eu renovo a cada 4 anos, mas todos têm mandato de 8 anos. Então, todos os ministros do Supremo, eles são necessariamente natos. Terceira e última diferença, hora do print, né? Se dá aquele print maroto. Agora dá para dar o print direito, né? Agora dá para dar o print direito. Eu escrevi e não aparecia para vocês. A última diferença, terceira e última diferença, diz respeito à perda. A perda. É possível perder a nacionalidade? Sim. Sim. Eu tenho uma hipótese que vale só para naturalização. E eu tenho uma segunda hipótese que vale para o nato, melhor, né? Naturalizado. Que vale para o nato e para o naturalizado. Então, a grande diferença aqui é que o nato, ele só perde em uma hipótese. O nato só perde em uma hipótese. Mas vamos lá. Vamos mudar de cor. O naturalizado ele pode perder em razão de sentença judicial, que vai ser proferida em virtude de uma atividade nociva ao interesse nacional. Imagine um estrangeiro que esteja praticando crimes. O que a gente faz? Processinho contra ele para cancelar a naturalização dele. Então aqui é o caso de cancelamento. Pode haver o cancelamento da naturalização dele. Agora, de outro lado, há uma segunda hipótese em que podem perder a nacionalidade tanto os natos quanto os naturalizados, que é o caso de aquisição, se ele adquirir outra. Eu brinco o seguinte: há poucas coisas que fazem uma mãe dizer que não quer mais o filho. É difícil, né? O instinto materno é muito forte. Mas imagine que o filho fala, eu gosto mais da mãe do vizinho. A mãe fica uma arara. Então veja, se o brasileiro buscar outra, ele perde a brasileira. Independente se ele é nato ou se ele é naturalizado. Lógico que nesse caso aqui, nós temos duas exceções. Primeira exceção,
Se a outra for originária. Se a outra for originária. Ou se a outra for imposta. Que facilitando, se ela for originária ou imposta. Como assim, André? Não entendi. Veja, eu, André, eu sou brasileiro nato. Mas, para Portugal, eu também sou português. E eu, um dia, vai sair a mim. Eu já comecei o processo, comecei tirando os documentos, demora e é caro. Mas a questão do ser caro, o que me dificulta é que eu sou professor, não sou mais servidor. Então fica a dica de vida, não exonere. Exoneração faz mal para a sua saúde financeira, muito mal. Mas olha só, se 2 países, 3, 20 países reconhecerem uma pessoa como nata, não tem problema para a gente. Veja o meu caso, eu nasci no Brasil, mas para a lei portuguesa, eu, por ser neto de português, tenho direito a ser reconhecido como português nato. Tem problema? Não. Eu tenho, pelo sangue, pela descendência, a nacionalidade portuguesa também. Problema nenhum. Então você tem pessoas que têm 2, 3, 4. Tem o caso lá do filho do rockstar, que nasceu em Nova York, filho de brasileira. A mãe é brasileira, o pai é inglês, ele nasceu em Nova York. Então ele tem as 3. Ele tem a americana, porque ele nasceu em Nova York, e ele foi registrado no consulado brasileiro em Nova York. Ele tem ou pelo menos pode ter a inglesa, nunca vi, mas ele pode ter a inglesa, e ele tem a brasileira. Pode ter quantas forem originárias. E também eu posso ter mais de uma se a outra for imposta, for obrigatória. Seja para eu permanecer no país, ou seja para exercer direitos. É muito comum, vocês vão lembrar, com jogador de futebol. Aqui no Brasil estão tentando meio que fazer isso com o jogador do São Paulo, que é acho que é a Arboleda, que é da seleção equatoriana, que o São Paulo está com muitos estrangeiros, então eles estão tentando, parece que iam pedir para o Arboleda se naturalizar brasileiro, para não estourar o número de estrangeiros, etc. Então isso é muito mais comum na Europa, obviamente, ok? Então acabou-se a parte da naturalidade. Agora o finalzinho da aula para a gente encaixar na cidadania. Então olha só, isso é o conceito que você acha no material também, tá? Os conceitos, e no material está o conceito do Zé Afonso da Silva, que é um dos maiores, se não o maior constitucionalista vivo no Brasil. É um verdadeiro gênio. Está vivo ainda. E falando, escrevendo, estava no ato lá na Sanfran e tudo. Bom, cidadania. A cidadania é uma decorrência da nacionalidade. Para ser, fica dupla, tríplice, quádrupla, quantas forem, cara, pode ter quantas forem, desde que esteja naquelas regrinhas. Eu, por exemplo, em breve teria a dupla nacionalidade, teria a brasileira e a portuguesa. Desde que sejam 2 natas, 2 originárias, ou 3 originárias, ou 20 originárias, ou a outra seja imposta, não tem problema. Eu posso ter quantas forem possíveis. Desde que eu não tenha simplesmente feito a escolha por outro. Da minha livre e espontânea vontade, eu fui lá e me naturalizei em outro país. Ninguém pediu, ninguém te forçou, tá, você perde a brasileira. Foi o que aconteceu com aquela brasileira que foi para os Estados Unidos, ela se naturalizou americana, por quê? Porque quis, matou o brasileiro, matou o marido e fugiu para o Brasil. Os Estados Unidos veio e pediu a extradição dela. Ela falou, não, eu sou brasileira. Aí o Supremo fala, não é mais, querida? Não é mais? Você não quis ser americana? Então, vai lá cumprir pena. A cidadania ela é uma decorrência da nacionalidade. Ela consiste essencialmente no direito de participar das escolhas políticas. Já diria Aristóteles, né, que o ser humano é um ser político, por natureza.
Político, não no sentido, de novo, não é a questão de partido político, mas no sentido de participação na polis, participação na cidade, participação no Estado, participação nas escolhas. Direito político é o direito de participar das escolhas políticas, das escolhas que o Estado vai fazer, para onde ele vai, se ele vai fazer uma escola ou se ele vai fazer um hospital. Tudo isso são escolhas que são feitas pelo detentor do poder. Porque, afinal, como diz o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, todo poder emana do povo. Isso daqui é o conceito básico, clássico de democracia, que é o pior regime, mas como não tem nenhum melhor que ele acaba sendo melhor, né? Eu nunca lembro exatamente aquela frase do Churchill, mas ele diz, ó, democracia é o melhor regime entre os possíveis. Até hoje nós não encontramos um melhor. Ele está longe de ser perfeito. Por quê? São decisões majoritárias. E se é majoritária, tem sempre alguém que discordou. Mas isso é a democracia, você viver ou conviver com a discordância, isso é a base da democracia. Mas o poder emana do povo, que é a famosa democracia, as decisões são nossas. Então veja, no Brasil, o que nós temos? Nós temos a forma democrática, ou a democracia que é a chamada de democracia semidireta, democracia participativa ou ainda democracia híbrida. Esse é o nosso modelo. Por que tem esses nomes? Porque a nossa democracia, ela combina, ela soma a democracia direta, na qual nós diretamente manifestamos a nossa vontade, com a democracia representativa, na qual nós delegamos, nós transferimos a certas pessoas, os nossos representantes, o poder de fazer escolhas em nosso nome. Então, o nosso modelo, ele combina as duas. Não combina da melhor, vamos dizer, da forma mais evoluída, porque a democracia direta nós usamos muito pouco. Porque a nossa democracia ainda é jovem. E eu vou comparar com uma das democracias mais antigas que nós temos no modelo atual, que é a democracia americana ou estadunidense. Lá, quase toda, eu não vou dizer toda, porque eu não tenho uma base para dizer isso, mas a maioria das eleições americanas não são só apenas eleições em que você vai e vota num político A ou B. Normalmente, o que acontece? Quando você vai votar, escolher entre o político A, B, C, D e E, você escolhe ainda várias outras questões. São as propostas que eles fazem. Você quer a proposta X ou Y? Você quer o pacote A ou B? Então, os americanos, nas votações, tradicionalmente, além de escolher os representantes, eles fazem escolhas. Plebiscitos, referendos. Na democracia deles, isso é comum. Seja nas eleições estaduais, municipais, federais. Então, lá é mais comum do que aqui. Por quê? Eles são mais antigos nisso, né? Eles fazem isso há mais tempo. Basta notar, a Constituição americana é a mesma desde sempre. A nossa, a primeira foi de 1825, depois 1891, até aí ok, porque mudou a nossa forma de governo, né? Nós viramos nós passamos a ser uma república. Então aí, ok, tinha que mudar mesmo. Mas de 1891 nós tivemos outras várias. Por quê? Golpes militares, né? E aí você nota essencialmente a grande diferença da estabilidade da democracia americana e da brasileira. Assista um filme, quando você for se distrair, chamado Amsterdã. Ele é baseado em fatos reais, ele é bem
exagerado, lógico, mas ele é baseado em fatos reais de um período em que os Estados Unidos ele teve um namoro com o nazismo. E não porque, não é a questão da vamos matar judeu, não era por isso. É porque um regime totalitário, economicamente, para aqueles que já detêm o poder, é muito bom. Então eles acabaram lá, é uma questão, alguns empresários americanos eles falam, pô, o nazismo é legal, a gente pode ganhar mais dinheiro. Mas qual que foi por que o nazismo não imperou? As Forças Armadas Americanas têm uma tradição de respeito sem exceção à Constituição americana. Então, a estrutura deles, o respeito deles à Constituição, às bases constitucionais é diferente da nossa. Mas vamos lá. E aqui só para fechar. Então, a nossa cidadania é uma decorrência da nossa nacionalidade, só tem cidadania quem é brasileiro. Consiste no direito de participar das escolhas que o Estado faz. E esse direito, ele é do povo. Então, ele é um direito bastante amplo, essa participação mais ampla possível. Na representativa, se dá através das escolhas dos nossos representantes. Nós temos representantes no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, ou botar asterisco, a gente só escolhe o juiz de paz, que nem é importante para fins práticos. Mas olha, quando se fala em democracia direta, nós, o povo, aquela expressão americana, we the people, nós temos basicamente 4 formas de diretamente nos manifestar na democracia. Quais são elas? Primeiro, eu tenho o chamado plebiscito. Segundo, eu tenho referendo. Terceiro, eu tenho a iniciativa popular. E quarto, eu vou mudar de cor aqui, porque não está expresso no artigo 14, mas faz parte, eu tenho o direito de petição. Vou falar em separado. Veja, olha que interessante. Plebiscito e referendo, na essência, são a mesma coisa. São 2 formas de consulta popular. Eu vou perguntar para os eleitores sobre um determinado tema. Historicamente, nós tivemos um único plebiscito, desde 88 pelo menos, um único plebiscito e um único referendo, se eu for falar do ponto de vista nacional. Houve outros plebiscitos regionais. O último plebiscito que nós tivemos regional foi no estado do Pará. Talvez vocês lembrem, houve uma proposta de que o estado do Pará, que é um grande estado, né, acho que é o 2º maior estado que nós temos, só perto do Amazonas, houve uma proposta para que aquele estado se transformasse em 3 estados. E felizmente, essa é a minha opinião, felizmente o povo do Pará acertou em cheio em recusar essa divisão. Eu acho que seria péssimo. Só gastaria dinheiro, na prática. Então, o estado do Pará recusou essa separação. Ok? Agora, em 93, está no seu material, foi perguntado à população 2 coisas. Qual é a forma de governo que vocês querem? Se vocês querem, ou se nós queremos, uma monarquia ou uma república, e felizmente escolhemos a república. Eu confesso que eu não vejo sentido, lógica. Eu tenho um quase absoluto desprezo pela monarquia. Na minha cabeça não faz sentido alguém mandar no outro porque nasceu na família certa. Ganhou na loteria genética, como diz o outro. Na minha cabeça não faz sentido. Em algum momento da vida fez sentido, talvez tenha salvado. Ok, hoje não vejo sentido. E essa foi a primeira pergunta e venceu, felizmente, com uma margem bem considerável a República. E segundo a votação que fizemos em 93, foi pelo sistema de governo. Aí a escolha era entre o presidencialismo e o parlamentarismo. E nós escolhemos manter o presidencialismo. E se foi certo ou errado é outro problema. Mas foram as escolhas feitas. Já em 2005, houve o referendo do Estatuto de Desarmamento,
E não se engane sobre esse referendo, tá? A pergunta não era o que... Eu já ouvi muita gente falar bobagem, falar, a gente escolheu ter armas. Calma. O que foi perguntado é, vocês querem a proibição absoluta das armas? E a maioria da população votou não. Eu votei não. Apesar de eu não ter arma, não gostar de arma, não me interessar, para mim, quanto menos armas à disposição, melhor, especialmente para o bandido, né? Mesmo porque ainda não é bandido, melhor não ter arma. Melhor deixar arma só para a força policial, é sempre melhor. É minha opinião, mas ainda assim eu votei não. Por quê? O fato de eu não querer ter arma não quer dizer que que as outras pessoas não possam ter. Pô, colecionador, atirador, ok. Acho que tem que limitar, mas proibir, eu sou um liberal, sou contra proibições absolutas, sem uma motivação racional. Mas ok. A pergunta foi, brasileiro, você quer que eu acabe com a venda de arma? E a resposta foi não. A gente não pediu para cada um ter 5 fuzis em casa e granadas para jogar na Polícia Federal. Não é isso que a gente escolheu. A gente só escolheu que não é proibido, que não deve se proibir, mas que não é o faroeste americano, ok? Então, são formas de consulta. Plebiscito, é até interessante o nome, plebe é povo, consulta ao povo. A diferença entre os dois, por que tem dois diferentes? Basicamente porque o plebiscito é feito antes da escolha política, então o político pergunta para a gente e depois faz, e o referendo é feito depois, para a gente confirmar a escolha que eles fizeram. E a gente confirmou a escolha do estatuto. A iniciativa popular já é diferente. É a iniciativa para propor uma lei. É um projeto de lei. E aqui a gente precisa de 153. 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados, e cada um dos estados ele tem que estar representado por pelo menos, no mínimo, 3/10 do seu eleitorado, pelo menos 3/10 do eleitorado de cada estado. Então, 153 é o número aqui. E ainda temos o direito de petição, que diz respeito à nossa manifestação direta perante os poderes. Vou dar um exemplo aqui, famoso, é a ação popular. Ação popular. Nós diretamente podemos buscar perante a administração a anulação de um ato lesivo ao patrimônio público, histórico ou cultural, ao meio ambiente ou à moralidade administrativa. Ok? É isso, pessoal. Eu não vou avançar mais porque eu não tenho tempo. Agradeço a audiência e a presença de todos. Fala, galera! E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o Alphacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!